O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo do tempo comum e depois das festas do Natal nós estamos conhecendo Jesus, o Verbo encarnado que habitou entre nós. Cada passagem da vida de Jesus, cada milagre que ele realiza, cada pregação revela para nós o que de fato ele veio fazer, trazer de Deus para a humanidade a nossa salvação. E entre o Filho, o Pai e o Espírito não há contradição. Por isso, o que sustenta a ação de Jesus é a palavra que no Antigo Testamento foi proclamada pelos profetas, homens e mulheres de Deus. O que faz com que essa palavra nos sustente quando Jesus a proclama é a força do Espírito Santo. Aquele Espírito que veio sobre Jesus no dia em que ele foi batizado, e o mesmo Espírito que veio sobre cada um de nós também no nosso batismo. Se Jesus é o Verbo encarnado, a palavra que habitou entre nós, e se de Jesus nós recebemos a mesma palavra e o mesmo Espírito, também nós precisamos fazer com que a palavra se torne vida. Também cada um de nós é convidado a fazer com que esta palavra continue sendo
o anúncio da boa notícia para aqueles e aquelas que esperam salvação. Na primeira leitura, nós vimos Neemias e Esdras dando a devida importância à palavra de Deus. No Antigo Testamento, a escrita é para poucos, então a palavra era proclamada, era lida, e o dia do Senhor, o dia da palavra, era o sábado, pois a primeira aliança traz toda a tradição da obra da criação, onde Deus descansa no sábado e institui este dia para que seu povo também pudesse descansar e louvar o Senhor, em especial na escuta da palavra. É no dia de sábado que nós vemos Jesus no Evangelho entrando na sinagoga para também proclamar a palavra que foi anunciada pelo profeta Isaías, agora se torna verdade. O Espírito do Senhor está sobre mim para dar a boa notícia aos pequeninos, aos pobres, aos que precisam libertação. Como eu disse, o mesmo Espírito, a mesma palavra que estava em Jesus, também precisa estar em nós. Por isso nós não podemos ficar divididos uns contra os outros. Eu não posso arrancar as páginas da Sagrada Escritura e separá-las umas das outras, senão corre o risco de a palavra se esvaziar. Mas ao contrário, quando eu tenho a palavra organizada, com todos os textos, então eu tenho um instrumento valiosíssimo de fé nas minhas mãos. Quando nós nos mantemos unidos, a força da palavra é colocada em evidência através da nossa fé. Pessoalmente, quando nós vivemos a nossa vocação, comunitariamente, enquanto nós vivemos como igreja. E foi isso que Paulo ensinou na segunda leitura. Cristo é a cabeça e nós somos os membros que formam o seu corpo. Assim como a Sagrada Escritura não pode ser dividida para não perder a sua eficácia, assim também os membros do corpo não podem estar separados, nem da cabeça, nem uns dos outros. Não há razão de ser um membro que não esteja em funcionamento junto com todo o corpo. Não há razão de ser um membro que queira se desligar, se separar do corpo. Ao contrário, os membros são de funções diferentes para que o corpo todo possa funcionar bem. Então, diz Paulo, nós temos uma diversidade de dons, uma separação para que a gente possa entender estes dons, profetas, apóstolos, mas não uma separação da palavra e da graça. Ao contrário, a diversidade dos dons cria em nós a comunhão perfeita. Então, se eu não vivo a minha fé, se eu não conheço e não transmito a palavra, eu comprometo todo o funcionamento do corpo inteiro, que é a igreja onde Jesus é a cabeça. É preciso, então, que a palavra constantemente alimente a nossa vida, nos eduque, nos cure, nos faça caminhar pelos caminhos de Jesus. Lucas vai dizer agora já no Novo Testamento, na Nova Aliança, quando o dia do Senhor passa a ser o primeiro da semana, o domingo, por causa da ressurreição de Jesus. Lucas vai dizer quando a escrita já é mais comum, inclusive as cartas como forma de comunicação, que a palavra foi dada. Muitos tentaram escrever, alguns conseguiram, e ele também se dispôs a escrever. Manda todo o seu escrito a este amigo Teófilo, que com certeza é um grande intelectual, que vai dar uma olhada, compreender aquilo que ele já recebeu como ensinamento e confirmar tudo aquilo que Lucas escreveu como de fato importante, não só para Teófilo, mas para toda a comunidade de fé. Ele narra todos os acontecimentos de Jesus e, como eu disse, hoje, o dia em que Cristo entra na sinagoga e proclama o livro do profeta Isaías, revelando para a humanidade inteira qual é a sua missão:
nos trazer a salvação. Repetindo, o mesmo Espírito e a mesma palavra que Jesus proclama também deve ser proclamada por nós, também deve ser vivida por nós. Não há melhor boa notícia para o doente do que a cura. Não há melhor boa notícia para o trabalhador do que o seu salário. Não há melhor boa notícia do que a conquista da casa, do que a família que permanece unida, do que nós vemos os filhos crescer, os filhos cuidando dos pais quando eles envelhecem. Não há melhor boa notícia quando a gente vê a palavra de Deus se realizar nas nossas vidas. E então nós queremos com Jesus compor, fazer parte, enriquecer, tornar plena esta palavra. Nós, os católicos, temos 3 grandes fontes de fé. A primeira delas, a Sagrada Escritura, o Antigo e o Novo Testamento. A segunda fonte de fé é a tradição apostólica, como os que tiveram fé viveram esta palavra depois da ressurreição de Jesus. E a terceira fonte de fé é o magistério da Igreja, tudo que nós escrevemos e produzimos a partir da fé dos apóstolos, a partir da Sagrada Escritura, a partir da nossa vida de fé. Com a palavra de Deus, com o exemplo dos apóstolos e com os ensinamentos da Igreja, com certeza também nós nos tornamos palavra viva. Com certeza também nos tornamos anunciadores desta palavra. Que o Senhor nos unja, nos envia e que sejamos capazes de compreender, guardar, viver e anunciar a sua palavra. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.